Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou mostrar para vocês as leituras que eu concluí em setembro. Foi bastante coisa porque eu tirei aí umas 2 semaninhas de férias e fiquei descansando. Eu tava precisando, eu tive um período aí meio difícil nos últimos 2 meses. E aproveitei então para ler bastante, aí foi bem bom, fiz o que eu mais gostava. Então eu vou mostrar para vocês o que eu li. Eu comecei o mês lendo um livrinho muito surpreendente, autor que eu não conhecia, nunca tinha ouvido nem falar, foi uma boa descoberta, que foi A Promessa e a Pane, do Friedrich Dürrenmatt. Não sei se estou falando o nome dele certo. Autor suíço, tá? E foi um livrinho que veio na tag. São 2 histórias, vamos dizer assim, acho que é um romance pequeno e uma novela. Ou uma novela e um conto. Não, eu acho que é um romance pequeno e uma novela. E são histórias que misturam o gênero policial com especulação investigativa, dilemas éticos, filosóficos. Eu gostei bastante. Esse livro já está resenhado aqui no canal. Eu tô me programando para ler um outro livrinho dele porque eu gostei muito da narrativa do Dürrenmatt, tá? Então vou deixar os links aí aqui no card e aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada, mas é um livro que eu recomendo bastante. Em seguida, eu li O Pequeno Herói, do Fyodor Dostoiévski. Eu não tô conseguindo acompanhar direitinho o projeto do Estou Esse mas tô tentando ler algumas coisas. Esse era um livro fininho, então eu acabei pulando o livro da... Não vou saber dizer o nome, o pessoal tá chamando de Nini, que era um livro que veio antes. Nietoshka, Niesvanova, uma coisa assim. Era um livro um pouquinho mais gordinho, mas que eu pretendo ler, porque o pessoal elogiou muito, né? Aparentemente é um romance muito bom. Inclusive as pessoas que compararam com esse acharam... Nem todo mundo, tá? Eu vi muita gente gostando muito desse, mas também vi muita gente elogiando bem mais o da Nini. Vou tentar ler em algum momento. Eu não achei esse livrinho ruim, não, mas claramente não é um livro notável na biografia e na bibliografia do Dostoiévski. É um livrinho de inclinação bastante romântica na idealização da personagem feminina e do personagem masculino, que tem um quê de heróico. Isso aqui é meio que a descoberta do amor por um personagem bem jovenzinho, um menino, se não me engano tinha 12 ou 13 anos. Mas ele se apaixona por uma adulta. E ele vai ter aí a oportunidade de demonstrar a sua coragem para essa moça de quem ele gosta. O livro tem umas discussões, assim, do ponto de vista, vamos dizer, psicanalítico interessante. Na verdade, o livro é muito fino, então ele não se aprofunda muito, mas ele faz, assim, alguns acenos, vamos dizer, tá? Para essa questão do desenvolvimento da sexualidade. E é uma leitura muito tranquila de fazer, assim, do ponto de vista do texto. Eu não achei um texto complicado. E ele tem uma emoção, assim, eu acho que tem um momento específico da história que dá um gás. E assim, gostei de ler, mas não achei nada extraordinário, não, tá? Mas é uma historinha bacaninha, assim, do Dostoiévski. Depois eu li um livro que me impressionou demais, mais uma descoberta boa, de autora que eu não conhecia, e autora nova, né, autora jovem, que é o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Esse livro também é da tag, mas não é da tag que eu assino, porque eu assino a tag curadoria, e esse é da tag inéditos. E aí, como eu recebo os e-mails da tag e vi que esse livro ia vir, eu decidi comprar. Porém, você não precisa... Eu até vi depois no site da tag que não tem esse livro disponível lá mais, mas ele vai sair pela HarperCollins nesse mês. A previsão era outubro. E aí, ele é um livro sobre ser mãe na Nigéria, né? E aí ele tem algum diálogo com outro livro que foi enviado pela tag, que é o Das Alegrias da Maternidade. E é um livro que eu gostei demais, assim, porque ele é um livro sobre o quanto a cultura pesa pra gente, nas nossas escolhas, nas coisas que a gente faz, e de como as instituições culturais, de certa forma, também nos amarram um pouco. E a gente tem aqui, vai acompanhar a vida de um casal que vai ser muito marcada por uma série de sofrimentos, assim, e de perdas, e de mentiras, e de decepções, que são muito marcadas por essa questão cultural. E
e de como tomar decisões e tentar ser livre e tentar fazer a coisa certa, enfim, assim, relacionando seus desejos reais, suas ambições individuais com uma estrutura cultural, né? Como isso é muito difícil muitas vezes. E é um livro muito bom, assim, ele é um livro angustiante, porque tem muito sofrimento na vida desses personagens, da personagem feminina principalmente. Mas eu gostei muito do modo como a autora desenvolveu, tá? Então eu vou deixar, ele tá resenhado, vou deixar os links aí, é um livro que vale muito a pena, né? Mais uma nigeriana pra gente conhecer, uma nigeriana, como eu falei, jovem, eu acho que ela tem 30 anos, 30 e poucos anos. Eu lembro que na época eu vi que ela era 10 anos mais nova que a Chimamanda. Informação não muito importante, mas eu sei que eu queria saber, eu li em algum lugar que ela estudou com a Chimamanda, que ela foi orientada pela Margaret Atwood, que faz um elogio ao livro aqui na contracapa, e que ela estudou com a Chimamanda. Eu falei, nossa, ela estudou com a Chimamanda, aí fui ver se elas eram da mesma geração, mas a Chimamanda é 10 anos mais velha do que ela. Mas outra grande escritora nigeriana, eu sou muito fã da Chimamanda, como vocês sabem, então fica aí a indicação. Bom, em seguida eu li um dos livros que estava na minha lista de 6 para 2018. O ano está acabando e eu só terminei esse livro, com que falta de vergonha na minha cara, na verdade, que é o As Forças Estranhas, do Leopoldo Lugones. Esse livro que foi muito estranho para mim. Ele foi um livro que teve contos muito bons e contos que eu achei muito esquisitos, muito chatos, muito modorrentos. E ele também teve uma questão que me incomodou bastante, que foi um certo racismo aí num determinado conto, que era um dos contos que estava sendo muito bom, né? Um dos muito bons. E eu tinha vontade de conhecer, porque é um autor argentino, que é sempre lembrado como o precursor do gênero fantástico na literatura latino-americana, como um dos pioneiros na poesia modernista, na literatura latino-americana, uma referência para autores argentinos, para o Borges, uma referência também assim meio complicada para o Borges, que nem sempre teve uma relação de muita admiração com ele, mas assim que depois de um tempo passou a reconhecer a sua importância, mas que o Borges a princípio olhava com uma certa crítica. Mas assim, eu tinha muita vontade de conhecer, fiquei feliz de ler porque conheci. Estou morrendo de vontade de ler outras coisas dele? Não. Então, mas tem vídeo só para esse livro. Uma coisa que é um pouco incomum é que é uma das resenhas que eu falo bastante mal do livro, né? Até uma coisa que vocês tinham me cobrado, mas que eu já expliquei no vídeo de perguntas e respostas, porque não tem tanto vídeo aqui falando mal dos livros, não é que eu gosto de todos eles, mas eu só não gravo o vídeo só para eles, né? E esse aqui, por acaso, estou lá descendo o sarrafo nele, mas embora ele tenha tido um outro conto que eu tinha gostado. Vou deixar o link para quem quiser saber um pouco mais. Depois eu tive um primeiro contato com um autor bastante conhecido, que foi um primeiro contato que me agradou bastante, que foi um artista no mundo flutuante, do Kazuo Ishiguro. Essa arte que eu estou totalmente apaixonada nesse livro aqui, quero colecionar todos os livros do Ishiguro, porque que coisa maravilhosa. E eu nunca tinha lido nada do Ishiguro. E esse livro eu recebi da editora, da Companhia das Letras, e eu gostei muito. É um livro de memórias de um artista japonês que vai pensar um pouco sobre o seu papel num momento político complicado do Japão. E então ele vai pensar assim com uma certa culpa, mas também pensando um pouco no seu papel de artista, né, do que ele podia ter feito, e umas reflexões interessantes sobre o papel da arte, né? A arte deve ser política, né? Ela deve discutir os problemas do país. Então eu gostei bastante do livro. Vou deixar aí o link da resenha, tem resenha pra ele. E eu já fiquei bastante empolgada pra ler outras coisas. Eu já tinha, na verdade, muita vontade de ler as outras coisas do Ishiguro. E eu provavelmente vou começar com Vestígios do Dia, que era o que eu já tinha mais vontade de ler mesmo e que a grande maioria de vocês me indicou como próximo contato, tá? Bom, depois eu li um livro maravilhoso que eu amei ter lido, não sei porque eu demorei tanto pra ler, que foi O Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Livro de poesia maravilhoso, um livro muito inteligente de poesia, um livro com poesias muito bonitas e que fazem toda uma reflexão sobre a representação da realidade, que me interessou bastante e me deixou bastante intrigada. Já estou com vontade de ler mais coisas dela. Então, assim, fiz ótimas leituras esse mês, como vocês podem perceber.
Então fica aí sim, com certeza, uma grande indicação. Não tem muito o que falar sobre livro de poesia, né? Porque não tem enredo, mas tem essa questão aí de desenvolver reflexões sobre o livro e sobre modos de representação da realidade e exploração e aproximação de campos semânticos, que eu gostei bastante que ela faz, tá bom? Então vou deixar também o link que tem resenha pra ele, porque eu gostei demais. Depois eu li um outro livrinho que também foi ótimo e que foi o nosso livro do Leia Mulheres, que foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, autora brasileira, autora jovem, e que estreou muito bem com esse livro aqui. Um livro sobre perdas, um livro triste, sobre como o nosso processo de amadurecimento é marcado pelas perdas, e o modo como a gente lida com as perdas. E, enfim, a discussão no Leia Mulheres foi muito incrível. Inclusive, algumas coisas que pra mim não estavam muito fechadas se aprofundaram, ganharam uma dimensão enorme lá. Foi muito, muito bom. É uma prosa poética deliciosa de ler. Não é truncada, não é cafona, não é forçada, sei lá. É uma coisa muito boa. Ela consegue fazer essa associação de narrativa com diário, com poesia, com linguagem coloquial, muito, muito bem, e acompanhando muito bem a idade da personagem, porque os capítulos acompanham idades específicas da personagem, 8, 17, 18, 28, 37, até 52, são algumas idades específicas, e o livro acompanha muito bem a voz e a maturidade dessas idades. Então, quando é criança, é muito verossímil a voz ali, o pensamento da criança, e quando é adolescente também, e vai até a idade adulta. Na idade adulta, o negócio fica um pouco mais próximo, né, vamos dizer assim. Depois, a gente não muda tanto, eu acho, o modo de pensar e se expressar depois da maturidade, eu acho. A coisa é mais marcante na juventude, e eu acho que ela faz muito bem. Aqui no meu livro está um marcadorzinho que eu ganhei da Larissa, que é a filha da Letícia, que tem um Instagram Mamãe Literária. A Larissa tá fazendo... Ela fica vendo o pessoal trocando marcador no YouTube e no Instagram. Então ela resolveu fazer, olha que gracinha. Ela fez uma bonequinha com o nome dela. Muito fofo, as mediadoras lá no Lê ganhamos. Fiquei muito feliz, muito fofa, muito querida. Bom, depois eu li uma graphic novel, eu estava com vontade. Eu tenho tentado ler um pouco mais de graphic novel nos últimos tempos e pedi ao meu... Eu tava a fim de ler uma coisa assim de uma história só, eu não queria ler série. E pedi a indicação ao meu namorado, que tem mais leitura dessas coisas e tem algumas coisas aqui em casa. Então ele me indicou o Asilo Arkham, do Grant Morrison e Dave McKean. Eu fiquei muito impressionada com essa história. É uma história sobre loucura em torno desse asilo, que é o sanatório onde ficam presos os vilões do Batman. E ele vai pensar muito nessa coisa da loucura como um despertar depois de um grande trauma, algo como ir ao inferno e renascer depois disso, e como isso é possível e de qual modo isso acontece. Ele conta paralelamente duas histórias, a história do fundador do asilo, um homem chamado Amadeus Markham, que tem a sua história marcada pela loucura e por uma tragédia pessoal muito grande, e uma história de rebelião no asilo Arkham, que faz com que o Batman entre lá dentro, e o Batman vai passar aí por esse processo de autoconhecimento envolvendo seus traumas, suas fraquezas, suas loucuras, talvez. E eu gostei muito, eu gostei tanto que eu fiz um vídeo só pra ele. A arte dessa graphic novel é a coisa mais impressionante que eu já vi. Eu talvez esteja exagerando, mas eu acho que é a graphic novel mais bonita que eu já vi. Mas é um bonito perturbador, não é um bonito fofo, né? O Dave McKean faz um trabalho aqui que lida muito com surrealismo, com um certo expressionismo, e que trabalha muito as imagens da angústia, da loucura, da fragmentação mental, uma coisa às vezes meio psicodélica, e eu gostei muito. Algumas imagens são de dar medo mesmo. Se vocês quiserem, dê uma olhada no vídeo, que eu vou deixar linkado aí, porque eu mostrei algumas páginas. Mas eu fiquei muito impressionada mesmo, gente. Que negócio incrível, assim. Muito, muito bom.
Por fim, eu terminei o mês lendo poesia. Eu ganhei do meu namorado um livro que eu queria ganhar há muito tempo. Que eu queria ganhar, eu queria ter, né? Não necessariamente ganhar. Que é o Sonetos da Portuguesa, da Elizabeth Barrett Browning. A Elizabeth tem uma história de vida muito interessante, do modo como ela conheceu o marido dela e de como eles se aproximaram, porque ele era fã das poesias dela, né? O Robert Browning depois acaba se tornando poeta também. A Elizabeth era uma poeta bem conhecida na Inglaterra. E esses sonetos da Portuguesa, que ela lança como se fossem traduções dos sonetos de uma portuguesa, mas na verdade são poemas dela, eles acompanham um pouco a história de amor dela. É como se ela estetizasse a própria história de amor dela. Essa história de amor da Elizabeth está registrada em 573 cartas que ela trocou com o Robert. Eles escreveram 575, mas 2 cartas foram destruídas, então sobraram 573. E é uma correspondência muito famosa porque envolve o primeiro contato, depois um certo namoro ali platônico. Eles ficaram 4 meses correspondendo sem se conhecer, casaram escondido do pai dela, porque da família dela, porque o pai dela não permitia. E essa história de amor então acabou gerando esses sonetos muito famosos, né? Em que ela se inspira no seu processo de conhecer, se aproximar e finalmente se relacionar com o Robert, mas de modo estetizado nesses sonetos de inspiração renascentista. Eu já fiz vídeo pra ele, que provavelmente já vai ter saído quando esse vídeo aqui sair. Então foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. É uma edição da Rocco com tradução do Leonardo Frois. O Frois também faz um longo pós-fácil falando da vida, da estética da Elizabeth, situando aí um pouco a questão da obra dela, não só dos sonetos, mas das outras coisas que ela escreveu também, né? A Elizabeth teve uma atuação política grande, ela fez muito poesia política. Então fiquei bastante feliz de conhecê-la. Então essas foram as coisas incríveis que eu li no mês de setembro. Fiquei feliz que é mês do meu aniversário, então eu li bastante coisa boa. E o Lugones. Ok. Teve conto bom no livro do Lugones. E foi importante de conhecer, já que é, né, uma referência da literatura argentina, com a literatura que me interessa, enfim. Vamos ler outras coisas da literatura argentina agora, né? De repente um Dom Segundo Sombra aí, né? Enfim, tem outros autores, ou o Robert Alt, que é um autor que a Mônica sempre me recomenda aqui no canal. Vamos ver, né? Vamos prosseguir aí estudando a literatura argentina, que é uma literatura que me interessa bastante. Então é isso, gente. Me digam se vocês já leram alguma dessas coisas incríveis que eu li. Me digam também, como eu sempre pergunto, o que vocês leram de bom aí. Quais foram os pontos altos do mês de setembro pra vocês e o que vocês me indicam, então. Beijinhos e até a próxima. Tchau!